No vídeo de hoje você vai descobrir se a reforma tributária vai tirar dinheiro do seu bolso. No vídeo anterior, falamos sobre como os juros controlam sua vida inteira, mesmo que você nunca tenha investido um centavo. Prometemos também que iríamos mostrar como países conseguiram se transformar em potências, mudando suas estruturas econômicas. Hoje você vai entender exatamente isso porque a reforma tributária é, na história do Brasil, uma das maiores tentativas de fazer exatamente o que esses países fizeram. Mudar a estrutura para crescer de verdade. Mas a pergunta que todo brasileiro está fazendo agora é simples e direta. Isso vai tirar ou colocar dinheiro no meu bolso? Você paga imposto sobre tudo. Sobre o arroz, o feijão, a conta de luz, o remédio, o plano de saúde, o sapato, o celular, o carro. Sobre tudo que você consome, uma fatia invisível vai para o governo. E a maioria das pessoas não faz a menor ideia de quanto. A carga tributária brasileira é uma das mais altas entre países de renda similar. O brasileiro trabalha, em média, cerca de 150 dias por ano apenas para pagar impostos. Mais de 4 meses de trabalho inteiro para o governo, antes de guardar um centavo para si. E o pior, esse sistema de impostos foi construído ao longo de décadas de forma tão caótica, tão sobrecarregada de exceções e regras contraditórias, que nenhum especialista consegue explicar completamente como ele funciona. Depois de mais de 30 anos de debate, o Brasil aprovou a maior reforma tributária da sua história. As mudanças já começaram em 2026 e vão se estender até 2033. Isso muda a vida de todo brasileiro. E entender como muda é o que faremos agora. Para entender o que muda, precisamos entender o que existia antes. O sistema tributário brasileiro é frequentemente descrito por economistas, empresários e até pelo próprio governo como um dos mais complexos do mundo. Não é exagero. É fato documentado. Existem hoje no Brasil mais de 90 tributos diferentes entre impostos, taxas e contribuições. Uma empresa de médio porte no Brasil chega a gastar, em média, 1.900 horas por ano apenas para cumprir obrigações tributárias. O mesmo processo em países da OCDE, o clube das economias mais avançadas do mundo, leva em torno de 160 horas. O Brasil gasta mais de 10 vezes mais tempo fazendo a mesma coisa. Como chegamos aqui? A resposta está na história. Cada governo, ao longo das décadas, foi adicionando novos tributos, novas contribuições, novas exceções para setores específicos, novos incentivos fiscais para regiões específicas. Nunca ninguém teve coragem de simplificar de verdade, porque cada exceção beneficia algum grupo político ou econômico com poder suficiente para bloquear mudanças. O resultado é um sistema que tem 5 grandes impostos sobre consumo, cada um com regras completamente diferentes entre si. O ICMS, que é cobrado pelos estados e tem 27 conjuntos de regras diferentes, um para cada estado. O ISS, cobrado pelos municípios, com mais de 5.500 conjuntos de regras diferentes, um para cada município. O PIS e a COFINS federais, com regimes de apuração distintos dependendo do setor da empresa. E o IPI, sobre produtos industrializados, com suas próprias regras e exceções. Essa fragmentação cria distorções enormes. Uma empresa que vende para vários estados precisa calcular impostos de formas completamente diferentes, dependendo de para onde a mercadoria vai. Isso gera o que os economistas chamam de guerra fiscal, estados que competem entre si, oferecendo isenções de ICMS para atrair empresas, o que reduz a arrecadação de todos e desequilibra a concorrência. E tem algo ainda mais perverso, a cumulatividade. No sistema atual, o imposto incide sobre o imposto. Quando uma matéria-prima é extraída, paga imposto. Quando vira produto intermediário, paga imposto de novo sobre o valor que já incluía o imposto anterior. Quando chega à indústria, paga de novo. Quando vai ao varejista, paga de novo. E quando chega ao consumidor final, o preço carrega todos esses impostos empilhados sobre impostos. É como se a cada vez que o produto avançasse na cadeia produtiva, alguém acrescentasse mais uma camada de custo invisível. O consumidor paga por todas essas camadas sem saber. A reforma tributária aprovada pelo Brasil substitui esse sistema fragmentado e cumulativo por um modelo que já é usado pela maioria dos países desenvolvidos do mundo. O IVA, Imposto sobre Valor Agregado. No Brasil, esse IVA foi criado em formato dual, dividido em 2 novos tributos. O primeiro é a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, de competência federal,
que substitui o PIS e a COFINS. O segundo é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, de competência dos estados e municípios, que substitui o ICMS e o ISS. Além desses dois, criou-se o Imposto Seletivo, também chamado de Imposto do Pecado, que incide sobre produtos que causam dano à saúde ou ao meio ambiente, como cigarros, bebidas alcoólicas e produtos com alto índice de carbono. A ideia central do IVA é eliminar a cumulatividade. Cada empresa paga imposto apenas sobre o valor que ela adicionou ao produto e pode abater o imposto que já foi pago nas etapas anteriores da cadeia. Isso quebra o efeito em cascata e, em teoria, reduz o custo total embutido nos preços. Outra mudança estrutural importante é a tributação no destino em vez da origem. No sistema atual, o imposto é pago onde o produto é fabricado ou onde a empresa está sediada. No novo sistema, o imposto é pago onde o produto ou serviço é consumido, ou seja, onde está o comprador. Isso elimina a guerra fiscal. Se o imposto sempre vai para onde está o consumidor, não faz mais sentido para um Estado oferecer isenção fiscal para atrair indústrias, porque o benefício fiscal beneficiaria o consumidor de outro Estado. A transição não é imediata. Começa em 2026 com alíquotas de teste muito baixas, apenas 1% no total entre CBS e IBS. O sistema antigo e o novo convivem em paralelo durante o período de transição, que vai até 2033. A partir de 2033, o sistema antigo é completamente extinto. Essa é a pergunta que todo brasileiro quer responder. E a resposta honesta é: depende do que você compra e de quanto você ganha. Vamos por partes. O que fica mais barato? A cesta básica nacional terá alíquota zero nos novos impostos. Isso significa que arroz, feijão, macarrão, farinha, leite, ovos, carnes, peixes e outros itens essenciais não pagarão CBS nem IBS. Para quem gasta boa parte da renda com alimentação básica, esse é o benefício mais direto. Medicamentos de uso contínuo e itens de saúde básica também têm previsão de alíquota zero ou redução de 60%. Quem toma remédio todo mês pode esperar uma queda gradual nos preços ao longo dos próximos anos. Serviços de educação básica terão redução de 60% na alíquota. Isso pode impactar positivamente as mensalidades de escolas privadas no médio prazo. Transporte coletivo, que inclui ônibus e metrô, também entra na lista de alíquota reduzida. O que fica mais caro? O imposto seletivo vai encarecer produtos considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Cigarros e derivados do tabaco terão alíquota corrigida pelo IPCA anualmente, o que significa aumento real garantido. Bebidas alcoólicas seguem o mesmo caminho. Veículos com motor de combustão interna, dependendo das regras finais, também podem ser impactados. O grande ponto de atenção: a alíquota padrão do novo sistema ainda está sendo calculada. As estimativas mais conservadoras falam em algo entre 25% e 28% como alíquota padrão combinada de CBS e IBS para produtos e serviços que não têm benefício especial. Se esse número for confirmado, será uma das maiores alíquotas de IVA do mundo. A média europeia, onde o IVA já existe há décadas, é de 21,3%. O Brasil pode superar essa média. Isso não significa necessariamente que os preços finais vão subir, porque a eliminação da cumulatividade pode compensar o aumento da alíquota nominal, mas significa que a transição vai exigir atenção. Empresas que hoje pagam impostos cumulativos altos podem ser beneficiadas. Empresas com poucos elos na cadeia produtiva podem ser prejudicadas. O impacto real nos preços só vai ficar claro ao longo dos próximos anos de transição. Uma das novidades mais comentadas da reforma é o cashback tributário, e também uma das mais mal compreendidas. O cashback tributário funciona assim: quando você faz uma compra e coloca o CPF na nota fiscal, o sistema registra quanto de CBS e IBS você pagou naquela operação. Uma parte desse valor é devolvida mensalmente para sua conta bancária ou no aplicativo Caixa Tem. Mas atenção, o cashback não é para todo brasileiro. Ele é direcionado para famílias cadastradas no CadÚnico com renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Isso significa renda per capita de até R$ 706 por membro da família. Para essas famílias, a devolução é expressiva em alguns itens específicos: 100% da CBS e 20% do IBS pago na compra de gás de cozinha, energia elétrica e água.
Esses 3 itens são os que mais pesam no orçamento das famílias mais pobres. Para outros produtos, os percentuais de devolução ainda estão sendo definidos. Como funciona na prática? Uma família de 4 pessoas com renda de um salário mínimo gasta em média R$ 500 por mês em supermercado. Com o cashback, parte dos impostos pagos nessas compras volta para a conta. O valor exato vai depender das alíquotas finais e dos percentuais de devolução definidos pelo governo. Um alerta importante que o governo já emitiu. Golpistas estão circulando no WhatsApp e por e-mail prometendo resgate de cashback de impostos da reforma. O governo nunca pede senha ou pagamento para devolver impostos. O único canal oficial é o aplicativo do CadÚnico ou o portal gov.br. Para quem não tem direito ao cashback, a grande maioria da população, o benefício principal da reforma não é a devolução direta, mas a simplificação do sistema e a potencial redução de preços no médio e longo prazo com a eliminação dos impostos em cascata. No vídeo anterior, prometemos mostrar como países que eram mais pobres que o Brasil se tornaram potências. E aqui está a conexão com a reforma tributária que poucos fazem. Quase todos os países que saltaram de subdesenvolvidos para desenvolvidos nas últimas décadas fizeram isso, entre outras coisas, simplificando e modernizando seus sistemas de cobrança de impostos. A Coreia do Sul introduziu o seu IVA em 1977, no meio do seu processo de industrialização acelerada. O sistema simplificado reduziu o custo de fazer negócios, atraiu investimento estrangeiro e permitiu que empresas coreanas crescessem sem o peso de uma burocracia tributária que destruía a competitividade. O Chile reformou seu sistema tributário na década de 80 e criou um dos ambientes de negócios mais simples da América Latina. Hoje tem a maior renda per capita da região. A Irlanda, que em 1950 era um dos países mais pobres da Europa Ocidental, simplificou sua tributação, baixou o imposto corporativo para 12,5% e se tornou um dos países mais ricos do mundo em menos de 40 anos. Portugal reformou seu sistema nas décadas de 80 e 90 para se aproximar do modelo europeu de IVA. Hoje, é uma democracia consolidada com padrão de vida muito superior ao que tinha 50 anos atrás. O que todos esses países têm em comum? Simplificaram as regras do jogo econômico. Quando as regras são simples e previsíveis, empresas investem mais, produtividade cresce, emprego melhora e a economia se desenvolve. O Brasil está tentando, 30 anos após o início das discussões, fazer o mesmo. A questão é se vai conseguir executar a transição sem criar distorções novas ao longo do caminho. Porque a história do Brasil tem muitos planos brilhantes no papel que encontraram a realidade pelo caminho. Nenhuma análise honesta da reforma tributária pode ignorar os riscos, e eles são reais. Risco número 1. A alíquota final pode ser muito alta. O relator estimou que a alíquota padrão combinada ficará entre 26,5% e 28%. Se essa projeção se confirmar, o Brasil terá um dos maiores IVAs do mundo. Isso pode aumentar o custo de serviços que hoje pagam ISS, com alíquotas entre 2% e 5%, e passarão a pagar o novo IBS com alíquota muito superior. Serviços como academia, salão de beleza, veterinário, consultório médico particular, advocacia e contabilidade podem ficar mais caros para o consumidor final. Risco número 2. A transição pode gerar caos temporário. Empresas vão operar com 2 sistemas ao mesmo tempo, até 2033. Isso exige adaptação de sistemas de informática, treinamento de equipes, reconfiguração de processos contábeis. Pequenas empresas, que têm menos recursos para absorver essa adaptação, podem sofrer mais durante a transição. Risco número 3. A simplificação pode não se traduzir em redução de preços. A teoria diz que eliminar a cumulatividade reduz o custo embutido nos preços, mas o repasse dessa redução para o consumidor depende do nível de concorrência em cada mercado. Em setores com poucos competidores, as empresas podem simplesmente absorver a redução de custo como lucro, sem baixar os preços. Risco número 4. O sistema pode ficar tão cheio de exceções que perde a simplicidade. Ao longo da tramitação da reforma no Congresso, dezenas de setores conseguiram incluir seus produtos ou serviços nas listas de alíquota reduzida ou zero. Quanto mais exceções, mais complexo o sistema. E quanto mais complexo, menor o ganho de eficiência. Esse é o risco histórico de qualquer reforma no Brasil.
começar simples e terminar complexo depois que cada grupo de interesse negocia sua exceção. Risco número 5. A reforma não resolve o problema fiscal. A reforma tributária muda como os impostos são cobrados, mas não reduz o quanto o governo arrecada. O Brasil continuará com uma carga tributária alta. A reforma não diminui a dívida pública, não reduz o déficit fiscal, não resolve o problema dos juros altos que vimos no vídeo anterior. Em outras palavras, é um passo importante, mas é apenas um dos muitos passos necessários para que o Brasil saia da armadilha em que está. A reforma já começou. Independentemente das discussões políticas e técnicas, ela é um fato, e existem coisas concretas que você pode fazer para navegar bem por essa transição. Primeiro, coloque o CPF na nota sempre. Se você tem renda per capita familiar de até R$ 706, você tem direito ao cashback. Mas o sistema só funciona se você registrar suas compras com o CPF na nota fiscal. Cada compra sem CPF é dinheiro que poderia voltar para você e não vai. Segundo, acompanhe o preço dos serviços que você usa. Serviços que hoje pagam ISS com alíquota baixa podem ficar mais caros ao longo da transição. Academia, plano de saúde, escola particular, consultas médicas. Compare os preços ao longo dos próximos meses e negocie quando perceber aumentos acima da inflação geral. Terceiro, se você tem um negócio, não espere para se adaptar. A transição começa agora. Sistemas de emissão de nota fiscal precisam ser atualizados. O regime de apuração de créditos muda completamente. Quem deixar para adaptar na última hora vai ter problemas. Converse com seu contador já. Quarto, não acredite em promessas exageradas em nenhum sentido. Nem a reforma vai revolucionar o Brasil da noite para o dia, nem vai destruir a economia. É uma mudança estrutural importante que vai se desdobrar ao longo de quase uma década. Os efeitos reais, positivos e negativos, levarão anos para aparecer completamente. Quinto, entenda que seus impostos não vão diminuir no curto prazo. A reforma não foi desenhada para reduzir a carga tributária total. Foi desenhada para simplificar e tornar o sistema mais eficiente. Se a carga tributária global do Brasil vai cair no longo prazo, depende de decisões fiscais que estão além da reforma tributária em si. A reforma tributária é a maior mudança estrutural do Brasil em 30 anos. Ela tem o potencial de fazer o que países que admiramos fizeram décadas atrás: criar um ambiente econômico mais previsível, mais simples e mais justo. Mas potencial não é destino. A Irlanda simplificou e virou potência. O Brasil aprovou reformas antes e continuou na mesma. A diferença está na execução, na consistência e na capacidade de resistir às pressões para encher o sistema de exceções novamente. O que você pode controlar não é o que o governo fará com a reforma nos próximos 7 anos. O que você pode controlar é entender o mecanismo, acompanhar como ele evolui e tomar as decisões certas para proteger seu bolso ao longo dessa transição. Conhecimento não protege contra todos os riscos, mas ignorância garante que você será sempre o último a se adaptar. No próximo vídeo, vamos entender um mecanismo que operou em silêncio enquanto o Brasil discutia impostos por 30 anos. Como a desigualdade econômica se reproduz sozinha, de geração em geração, e por que é tão difícil quebrar, lá mesmo quando a economia cresce. A essência do que move o mundo.